O Brasil está sendo alvo de uma campanha popular para a redução de salários dos políticos, principalmente dos vereadores. Segundo os eleitores, os vereadores ganham muito e trabalham pouco. Mas aqui em Caratinga existem 13 vereadores que trabalham muito e de graça. Não. Eu não estou falando dos vereadores que foram eleitos em 2012. Eu estou falando da Câmara de Vereadores Voluntários. E para falar sobre a Câmara de Vereadores Voluntários, o trabalho que ela vem realizando, nós estamos recebendo no nosso programa Luiz Carlos Vicente, popularmente conhecido como Van Gogh. Van Gogh, prazer tê-lo no nosso programa e vamos então conversar um pouquinho sobre a Câmara e também sobre os seus projetos. Edilson, eu que agradeço a oportunidade que a TV Semana está dando para a gente, da gente conversar, não só com você, mas acho que a gente conversar com a população de Caratinga. Van Gogh, primeira coisa, de onde vem esse apelido? Esse apelido, eu acho que foi eu mesmo que me dei esse apelido. Eu trabalhava em São Paulo, na época eu trabalhei em São Paulo, trabalhei muitos anos em São Paulo com a construção civil, e eu sempre já tinha morado aqui em Caratinga, eu sou natural de Inhapim, sempre tinha vontade de voltar um dia aqui para Caratinga. E eu sempre fui militante político, a gente sempre tinha aquela vontade de participar da política. Meu avô sempre foi militante político, desde a época do Juscelino, acho que eu puxei aquele estilo dele, aquela veia política. Então, e eu gostava de pintar telas, aí meu nome é Luiz Carlos Vicente, tinha um Vincent Van Gogh, né? Então eu gostava muito do estilo dele. Então eu falei, eu vou usar o nome de Van Gogh. Ah, é? Você mesmo é uma homenagem a ele. Bacana. Agora, o Van Gogh, você é casado? Não, sou solteiro, por enquanto. Aqui no programa Namoro na TV, mas qualquer coisa interessada, pode fazer contato. A oportunidade. Então você disse é nascido em Inhapim? Município de Inhapim. Mas morou muito, quando criança morou aqui em A gente Caratinga? Morou lá até mais ou menos 10 anos, depois mudou para Caratinga e a gente ficou aqui até 17 anos mais ou menos. Como naquela situação, daquela época, isso há 20, 30 anos, e como atualmente também a situação de emprego em Caratinga é muito precária, minha mãe resolveu a gente mudar para Belo Horizonte. A gente mudou para Belo Horizonte por uma questão de falta de oportunidade aqui, na cidade de Caratinga, em termos de emprego, esse tipo de coisa, como acontece ainda até hoje. E depois eu fui de lá, eu fui para trabalhar em São Paulo, e sempre querendo voltar para cá, e graças a Deus eu tive a oportunidade de voltar aqui para Caratinga. Agora, Van Gogh, Câmara de Vereadores Voluntários de Caratinga. Você e mais 12 pessoas tiveram essa ideia. E como surgiu a ideia? Ô Adilson, como já disse, eu sempre fui militante político, e a gente que não tem aquele poder econômico, porque geralmente a eleição de vereador, ele ganha pelo poder econômico. É muito caro, você tem que contratar muitas pessoas. Você tem que ajudar os amigos, você tem que distribuir receitinha médica, você tem que ser amigo do prefeito. Funciona muito essa prática do clientelismo, né? É isso. E como eu nunca fiz isso, então a gente candidatava a eleição, você tinha 50 votos, 100 votos, 170 votos, 180 votos. Aí eu pensei, gente, eu nunca vou ser eleito vereador, mas eu quero ser vereador. Então eu vou fundar minha própria Câmara de Vereadores, uma Câmara de Vereadores voluntários. Nós vamos exercer o mesmo trabalho de fiscalização, que aliás que a Câmara eleita geralmente ela não faz, não é para criticar não, mas é um cargo público, eles recebem para isso, eles não fiscalizam, eles distribuem título de cidadania honorária, honra mérito, mérito legislativo, e isso aí fica praticamente nisso. Então eu falei, eu vou fundar a Câmara de Vereadores voluntários, convidei todas as pessoas que foram candidatos, eram candidatos, eram militantes políticos aqui, eu achei 13 só, a maioria não estava interessada em fiscalizar. E qual era a ideia, qual é o objetivo, a proposta em se criar essa Câmara voluntária? O objetivo é esse mesmo, a gente fazer um trabalho de fiscalização da coisa pública, porque a questão pública, principalmente em Caratinga, a maioria das cidades do Brasil são assim. O que acontece? Você, o prefeito, os vereadores, eles administram, eles estão lá para fiscalizar, para administrar o dinheiro público. Mas você não tem acesso, você não tem... você pede uma informação na prefeitura, você não consegue, você pede uma informação na Câmara, você não consegue.
Então, o que acontece? A gente falou, vamos fazer esse trabalho de fiscalização, vamos fiscalizar, se a gente não conseguir, se a gente vê qualquer coisa suspeita do poder público, seja com dinheiro público, com gasto, com qualquer coisa, a gente faz um trabalho junto ao Ministério Público, que é muito reconhecido o trabalho que a gente faz, Ministério Público de Caratinga, com o Ministério Público Federal em Manhuaçu. A gente faz esse trabalho de fiscalização constante. E uma coisa, né? Porque, na verdade, a gente percebe claramente que os vereadores, às vezes, desvirtuam as funções que são de responsabilidade deles. Uma delas seria fiscalizar os atos do Legislativo, né? E aí, no caso, esse grupo de pessoas, você pegou exatamente pessoas que disputaram as eleições. Sim. E que acabam sendo, de certa forma, líderes de algum grupo, de alguma comunidade, ou representam fatias da sociedade, que acabam sendo aquelas que colhem essas denúncias de problemas. É por aí que vocês funcionam? É nesse sentido. A gente ouve uma coisa, a gente vê, tem feito muitas... Uma das primeiras questões que a gente atuou como Câmara Voluntária foi aquela questão do trevo da nutrícia. Aquilo ali é um absurdo que fizeram ali. A gente denunciou o prefeito da época, que era o Hernani, a gente denunciou os vereadores. Aquilo ali, eles roubaram mais de R$1 milhão daquela obra e mataram 10 pessoas morreram naquele trevo ali. Uma está paralítica ali no Córrego dos Manducas, um rapaz de 23 anos está paralítico lá há mais de 5 anos. Por quê? Porque ali era para retirar aquelas 2 curvas. Não foi retirado, fizeram uma raspagem numa das curvas ali. E alegaram que gastaram mais de R$1 milhão em grandes serviços de terraplenagem, sendo que não fez serviço de terraplenagem. E fizeram um trevo ali que é uma verdadeira catapulta, né? Aquilo é um absurdo. Se o carro bater naquele bico, é um absurdo. Como isso aconteceu? 10 pessoas morreram ali, uma ficou paralítica. Então, esse tipo é um crime que a gente vê na cara. Se nós denunciamos ao Ministério Público Federal, na época de Ipatinga, eu ia lá em Ipatinga, depois transferiu para a Procuradoria de Manhuaçu. A gente está sempre indo a Manhuaçu. Lembrando bem, né? Gastando tempo de seu trabalho e dinheiro do seu bolso. Trabalho de pedreiro, às vezes eu tenho que faltar do serviço um dia todo para me ir em Manhuaçu, resolver esse tipo de questão, conversar, ir a Ipatinga, conversar com o procurador. E tem mais de 5 anos na justiça, nós queremos a reconstrução daquilo ali, a punição de quem fez aquele roubo ali. Entendeu? Um dia o senhor Milton Genelu, a gente estava discutindo na Câmara lá, ele me chamou de mau caráter, teve uma audiência pública lá, que eu falei que eles roubaram mais de R$1 milhão. Eu estou falando dele como servidor público, como falo aqui, se ele estiver ouvindo, com o prefeito, qualquer um. Então, como servidor público, eu tenho direito de falar, porque roubaram o dinheiro público. Se você era para tirar 2 curvas, você raspou uma curva lá e falou que gastou mais de R$1 milhão em terraplenagem, então você roubou o dinheiro público. Sim, até porque você é do ramo, e você sabe como é que é esses gastos em obra, construção. A gente já conhece, a gente tem uma certa experiência. E vocês, a Câmara de Voluntária, vocês se reúnem? A gente se reúne, não reúne muito não, porque como se reunir fosse bom, a Câmara de Caratinga era uma beleza, né? Era a melhor do mundo. Mesmo porque, igual eu estou te falando, eu trabalho... Todos trabalham, né? Todos trabalham. Eu trabalho, porque eu mais é que tomo a frente, né? Eles me passam as coisas, eu que digo os documentos, levo para o Ministério, tiro xerox, faço as fotos. Vou dar um exemplo aqui. Cita o nome de um dos membros. Tem o Alemão, que tem uma lojinha ali na Legário Maciel, tem o Zé Manel, que mora na rua Belegate, tem o Arlindo. Por exemplo, o Arlindo, ele chega e fica sabendo de um problema lá no bairro, ou alguém de outro bairro, um amigo dele, no trabalho, fala de um problema. Ele vem, entra em contato com você e aí vocês vão lá e... câmera fotográfica, tem a filmadora, a gente vai lá e olha. E é comum você perder o seu final de semana? Geralmente o meu final de semana é para isso. Né? Eu vou, aí faço o que precisa, igual o ano passado, ano atrasado, na reserva biológica. A CEMIG foi lá e cortou mais de 2.000 árvores. Árvores mesmo, não é graveto não. Árvores grandes, jacarandá, cabiúna, madeiras nobres, dentro da reserva biológica, para uma linha de transmissão. E nós descobrimos, então, o que nós fizemos? Nós fomos lá, fotografamos,
filmamos, levamos para o Ministério Público, a gente leva para a imprensa também, leva para a Prefeitura, para a Câmara, noticia a eles oficialmente. Geralmente eles nunca tomam providência, mas a gente manda oficialmente. Você faz o seu papel. A gente manda oficialmente. Então o que acontece? A questão da reserva biológica. Nós levamos isso aqui para o Ministério Público, era tão grave a situação que o Ministério Público passou para a Procuradoria em Belo Horizonte. Agora, ano passado, princípio desse ano, nós ganhamos a questão. A CEMIG foi obrigada a trocar 66 postos dentro da reserva biológica. O Roberto Abdala me falou exatamente isso. E passando pela estradinha, sem prejudicar a natureza, a vegetação onde era cortada já está recuperando. Então, um patrimônio daquele que pode ser considerado o maior patrimônio de Caratinga. Sim. Aí você denuncia, você vai no prefeito, ele não fala nada. Você vai no Câmara de Vereadores, ele não fala nada. Você vai na imprensa, a imprensa divulga. E mesmo a imprensa divulgando, parece que não aconteceu nada, não foi nada para prefeito, foi nada para vereadores. Então, é um trabalho que a gente faz. Aí, diante dessa negativa das autoridades constituídas do município de tomarem a medida, vocês procuram o Ministério Público. A gente procura. Inicialmente vocês denunciam as autoridades. A gente tem tido um respaldo muito grande do Ministério Público. A gente tem ganhado muitas ações, igual o concurso da Câmara, que a gente ganhou através do Ministério Público. Sim. A Câmara de Caratinga, 76 anos que existe a Câmara de Caratinga, não existia concurso público, eles não tinham interesse. Era tudo cargo de confiança do presidente. Isso, ficava tudo debaixo da asa dos presidentes, dos vereadores, da turma toda. E o que acontece? Aí nós levamos a questão ao Ministério Público. E eles ainda enrolaram o promotor quase um ano. Eles levavam o documento, levavam faltando, levavam o documento errado, entendeu? Até que chegou num ponto que o promotor falou, vocês resolvem isso aí, aí houve problema. Aí um tempo de ajustamento de conduta, TAC, né? O promotor obrigou a Câmara a fazer o concurso. E aproveitou a oportunidade e obrigou todas as câmaras da comarca de Caratinga a fazer concurso também. Todas as cidades vizinhas tiveram que fazer o concurso a partir daquele pedido. Beleza. Ô Van Gogh, nós vamos a um breve intervalo e aí daqui a pouco nós voltamos, tem muita coisa para falar, inclusive o pessoal vai tomar uma água, nós vamos falar de água, que pode faltar água para o pessoal matar a sede no próximo verão. É um minutinho só, nós estaremos de volta daqui a pouco, continuando com a entrevista com Van Gogh, presidente da Câmara de Vereadores Voluntários de Caratinga.